programa também eu convidei o pastor Alexander Thompson. Ele é líder da Igreja Batista Peniel, na cidade de São Lourenço da Mata, em Pernambuco. Ele também foi atraído por este avivamento na Colômbia e foi totalmente transformado pelo poder glorioso da presença de Deus naquele lugar. Ali ele participou do Congresso Mundial de Avivamento de 2010, 2011, aliás, 2011 em diante. E teve a sua vida impactada e a sua igreja está sendo visitada pela gloriosa presença do Espírito Santo de Deus. A paz do Senhor, pastor Alexander. A paz do Senhor, pastor Nelson. Seja bem-vindo aos estúdios da RCTV. É uma alegria recebê-lo aqui. Um homem que ama o Espírito Santo, nosso amigo do Espírito Santo. Amém, verdade? amém. Gostaria que o senhor falasse um pouco para os nossos telespectadores do seu ministério, da sua família, lá em São Lourenço da Mata e no Recife, não é isso? É isso. Primeiramente é um prazer estar aqui com o senhor nesse programa maravilhoso. Amém. Um programa do que o Espírito de Deus abriu essa porta. E desde já eu quero dar uma saudação a todos os nossos telespectadores, dizendo para eles que o Espírito Santo quer transformar a sua vida da mesma maneira como Jesus transformou a água em vinho. O Espírito de Deus é poderoso para fazer tudo novo em sua vida. O senhor pode mandar uma saudação para os seus irmãos queridos lá da Igreja Peniel? Eu quero mandar uma saudação calorosa para os amados irmãos da Igreja Batista Peniel, igreja em avivamento, igreja debaixo da glória do Espírito Santo. O nosso amor, saudação à minha amada esposa, a pastora Sandra, os nossos filhos, Isabela, Amanda, Estéia, Alexander Filho. Beijo para todos vocês da Peniel e da nossa amada cidade, São Lourenço da Mata, Recife, Pernambuco. Ô, pastor, eu queria fazer uma pergunta para você, para a gente entrar logo, porque os nossos telespectadores estão curiosos para saber por que eu te convidei. E entenda, eu trouxe o pastor hoje aqui, meus irmãos, para que ele possa explicar que mover é esse do avivamento, que você se sentiu atraído a partir de 2011, que você foi ao Centro Mundial de Avivamento, e aí você me dizia que a sua igreja já tinha centenas de membros ativos, vivia um crescimento numérico, não é? Mas o que te inquietava no ministério a ponto de você viajar para Bogotá? Bem, pastor Nelson, nossa vida, eu nasci de novo em 1993, novembro de 1993, nasci de novo, recebi a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, fui maravilhosamente ensinado na palavra, cresci na palavra, uma vida de leitura da Bíblia, de oração, uma vida de devocional diária, uma vida de serviço no reino. Desde a minha conversão eu sempre servi a Deus. Minha vida de juventude, eu nasci de novo aos 17 anos de idade, então toda a minha juventude até os dias de hoje, ainda sou muito jovem, então eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Em que ano, pastor? 17 de novembro de 1993. O senhor se converteu? Eu nasci de novo aos 17 anos. Aos 17 anos. E Tremendo. Jesus, ele é maravilhoso, não tem igual a ele. Perfeitamente. Só que nós precisamos ser quebrados, tratados, moldados. E, embora tenha nascido de novo, me faltava uma grande bênção. E essa grande bênção, ela demorou-se, porque há um tempo para todo propósito debaixo do céu, mas eu precisava conhecer a pessoa do Espírito Santo. E no ano 2002 eu fui ordenado pastor, 2004, depois de um período probatório, eu fui consagrado ao ministério pastoral. Esse ano eu completei 10 anos de ministério pastoral, porém eu vivia uma vida de muita ansiedade, muita angústia, eu desejava coisas demasiadamente, eu queria estar em todo e qualquer lugar, queria ser pastor em qualquer lugar do Brasil, menos em São Lourenço da Mata. Eu queria sair de Recife, eu queria sair de Pernambuco, então eu casei no ano 2003 com a pastora Sandra e levei minha esposa para congressos de missões, congressos que igrejas faziam, desejando ser pastor em outra região, em outra cidade. E aí eu voltava desse congresso frustrado, voltava triste. Eu estava vazio. Eu estava vazio, voltava desanimado, eu era pastor.
pode, né? Mas eu estava vazio, né? Peguei uma igreja com 139 membros. E em 2010, 2011 já chegava a quantos membros? Em torno de 300 pessoas, 350 pessoas. Então houve um crescimento numérico da igreja. Houve um crescimento Poderíamos dizer que o ministério do pastor era um ministério bem sucedido, uma igreja mediana, com já centenas de pessoas. Isso. Mas no interior dele estava faltando alguma coisa, né? Estava faltando algo, aliás, estava faltando alguém. Alguém. Pastor, eu quero lhe perguntar, você me falou que a sua vida parecia uma lata vazia, era isso? Uma lata vazia, só É fazia esse mesmo? barulho. Só fazia barulho? Não tinha essência alguma. Então, explique para os nossos telespectadores o que é um pastor que é uma lata vazia. Um pastor, uma lata vazia, é um pastor que não tem comunhão com o nosso melhor amigo, que é o Espírito Santo. E eu estou aqui para dizer a você, pastor, talvez você esteja assistindo esse programa nesta tarde e seu ministério está frustrado, embora você veja a sua igreja cheia, ou com pessoas se convertendo, você veja curas, mas você não tem um preenchimento interior. E esse preenchimento interior só é possível quando você conhece pessoalmente a pessoa do Espírito Santo. E foi assim que a lata, ou seja, o seu espírito foi cheio da presença de Deus? Exatamente. Como aconteceu isso, pastor? Isso aconteceu o seguinte, no ano 2011, eu recebi em nossa igreja um evangelista e nessa ocasião ele ministrou sobre o Espírito Santo. E eu vi coisas que eu nunca tinha visto, nunca havia presenciado, mas não despertei em perguntá-lo como ele alcançou aquilo, como ele conquistou aquela unção. Você ficou impressionado, mas não perguntou como? Não perguntei como. E depois dessa conferência, que a conferência foi Fogo para esta Geração. Depois da conferência, ele me convidou a irmos ao Centro Mundial de Avivamento em Bogotá. No ano 2011, me passou todos os dados, site da igreja, e eu comecei a pesquisar, comecei a assistir mensagens, a ouvir. E aquilo começou a encher seu coração de a esperança. despertar o meu coração. Despertar. E me mostrar que havia um caminho que era a solução para o preenchimento do meu homem interior em toda a sua plenitude. E o senhor viajou para Bogotá, então? Em junho de 2011, Perfeitamente. nós fomos a Bogotá para o Congresso de Avivamento Mundial, Adictos à Sua Presença. Conte para os nossos irmãos o que aconteceu ali em Bogotá, que marcou tão profundamente a tua vida, como também a minha, porque quando eu fui em 2010, pastor, já era convertido há 20 anos, mas eu creio que ali, para a minha vida também foi um novo começo. Eu creio que para a tua vida também. Eu costumo dizer que há duas bênçãos que o ser humano precisa. São as duas maiores. Primeira, nascer de novo. Morrer para o pecado, isso é salvação. Isso é o Espírito Santo trabalhando, matando seu homem velho. A segunda grande bênção é conhecê-lo como uma pessoa. As pessoas olham para a Bíblia e veem o Espírito Santo como o fogo, a pomba, o vento, a água, mas ele é mais que o fogo, mais que a pomba, mais que o vento, mais que a água. O Espírito Santo é uma pessoa. E o Espírito Santo é para nós hoje o que Jesus foi para os discípulos no tempo de Atos, de Mateus, dos Evangelhos. Então, em 2011, o que é que aconteceu? Em 2011, quando eu cheguei em Bogotá, a atmosfera é totalmente diferente, o ambiente espiritual da cidade é transformado. Maravilhoso. Porque existe um nível de glória muito grande ali. Existe não só nível, mas dimensão de glória. Uma igreja que o pastor é adicto ao Espírito Santo. O que é adicto? Adicto é viciado no Espírito Santo. Dependente por Dependente totalmente da pessoa do Espírito de Deus. E essa dependência nos contagia, né? Essa dependência porque nos faz viciados também. Só um viciado induz outro a ser viciado também. A ser viciado também. Então, ali eu fui... Um vício bom, maravilhoso. Maravilhoso. Ali, para mim, foi transformador. Na sexta-feira, pela manhã, maravilhosa a pregação. Na sexta-noite, maravilhosa. Mas no sábado de manhã, aquele sábado de manhã foi glorioso.
Foi muito forte. Que o pastor Ricardo, ele pregou... E o Freison também, não foi? E o Cláudio Freison. Cláudio Freison da Buenos Da Aires. Argentina, isso. Pregou uma palavra, inclusive quem pregou foi ele, né? Pregou uma palavra poderosa e nos convidou à frente para quem queria beber daquelas águas. E quando eu olhei aquela multidão correndo, eu disse, meu Deus, eu não posso ficar de fora. Eu corri. É diferente, né, pastor? Porque eu disse ao Espírito Santo que eu tinha ido a Bogotá para beber das suas águas. Porque estava com sede. Eu precisava ser transformado. Não suportava mais, né, já pastor? não suportava Aquela mais. vida de aparência, eu sou homem de Deus, pastor. Isso. Uma vida de religião. Religião. Uma vida enraizada nas estruturas denominacionais. E eu estava, na verdade, sem rumo, sem direção, perdido. E eu fui. Quando eu fui beber, a glória veio sobre nós naquela manhã. Deus te visitou. O Espírito Santo me tocou poderosamente. Eu fui ao chão. Alguém te tocou? Alguém te empurrou? Ninguém me empurrou, ninguém me tocou. É porque algumas pessoas, pastor, costumam dizer que essa unção do caicai é oba-oba, oba-oba. ou alguém está empurrando. Eu queria que você explicasse para os irmãos. Não é oba. Como é cair sem ninguém tocar, hein? Mas na verdade, é cair alguém lhe tocando, que é o Espírito Santo. Perfeitamente. Não é cair o pastor lhe empurrando. Ele agora falou. Não é cair a missionária, a pastora lhe empurrando, o irmão lhe empurrando, mas é... Ou ministrando, né? Ou ministrando é receber o toque da glória. E eu também, pastor, em 2011 eu recebi esse toque dessa gloriosa presença do Espírito Santo. Ele me tocou em 2011, meus irmãos, e a presença foi tão forte naquele congresso que eu senti as minhas mãos pegando fogo assim, e estava começando o congresso. Eu digo, não, meu Deus, eu vou cair aqui na frente de todo mundo, não posso. E num ambiente de adoração, naquela canção, como te desejo, como te desejo. E estava aquela unção, eu entrei em espírito naquela adoração, de repente veio aquela unção sobre a minha vida. Isso. E eu não consegui me sustentar, pastor. Foi muito forte. As únicas pessoas que conseguem se sustentar em pé são as pessoas que resistem Sim. à pessoa do Espírito Santo. As que não creem, né, pastor? Elas não acreditam, criticam, rejeitam. Aí o Espírito Santo não visita. Porque aí elas entristecem o Espírito Santo. Você não pode falar daquilo que você ainda não bebeu. Você não pode criticar aquilo que ainda você não conheceu. O que você precisa é o que eu precisava. Eu precisava ser transformado. Eu era um pastor seco, vazio, pastor de uma igreja de quase 400 pessoas. Ao meu sucesso estava aos meus olhos aparentes, mas o meu mundo interior estava frustrado, porque faltava alguém. Essa pessoa que faltava era o Espírito Santo, o melhor amigo do pastor Nelson. Com certeza. O melhor amigo de muitas pessoas, ele quer ser o seu melhor amigo. Pastor, e responda para os nossos irmãos que nos veem aí, estão curiosos. O que foi que aconteceu quando você volta ao Brasil trazendo um amigo no coração? Quando eu voltei do Congresso de Bogotá, primeiro eu voltei transformado, sem dúvida. Eu voltei, na verdade, querendo ter ficado. É verdade. Nós vamos lá, mas não queremos voltar. Não dá vontade de voltar. Né? E o que acontece? A primeira ação que aconteceu do Espírito Santo visível no meu ministério, na igreja, na minha família, foi que eu cheguei numa terça-feira à tarde, e logo à noite eu tinha um culto. E eu fiz uma convocação à igreja. E é testemunho dos irmãos na igreja, quando eu adentrei ao templo, não porque eu adentrei, eu quero deixar isso muito bem claro, porque na verdade eu não sou nada. Eu sou um nada. O único é o Espírito Santo de Deus que glorifica a Jesus Cristo. Quando eu adentro ao templo e o meu amigo está em mim e sobre mim, ele é o nosso companheiro. Ele entrou com você? Ele entrou comigo. Antes era uma lata vazia. Antes eu entrava, e ele ficava sem ele. Sem ele. Nesse dia eu entrei com ele porque eu o conheci. Era tudo que eu precisava. E o que foi que começou a acontecer na igreja? Então o que é que acontece? Nesse dia, a atmosfera da igreja mudou. E a glória desceu de uma forma tremenda e visitou a igreja. E eu estava no púlpito e a plateia, os irmãos no templo, e eu não coloquei a minha mão sobre ninguém, eu não empurrei ninguém,
a glória do Espírito de Deus veio sobre as pessoas. Umas pessoas começaram a chorar, outras se ajoelharam, quebrantamento, outras caíram ao chão, outras começaram a sentar, outras começaram a cantar com mais ânimo, mais força, um cântico novo que saía de dentro do seu interior. E é isso que a igreja evangélica no Brasil precisa. Não de estratégias, mas do Espírito Santo, que é o governador do reino de Deus na terra. E falando de estratégias, pastor, eu queria te fazer uma pergunta. Lá em Bogotá, ou eu mesmo, alguém que está debaixo dessa nuvem, dessa unção do avivamento mundial, te orientou a tomar essas decisões? Como foi? Passaram para você estratégias, doutrinas, alguma coisa assim, organizacional? Quando o Espírito Santo entra no ministério, ele ordena. Gênesis capítulo 1, versículo 2, diz que havia trevas sobre a face do abismo. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito Santo de Deus pairava sobre a face das águas. Então ali, em Gênesis 1:1, há uma terra. Gênesis 1:2 é outra terra destruída com a descida do diabo e dos seus anjos. Perfeito. Então o Espírito Santo ele começou a ordenar, reordenar o que estava em caos. O que estava em caos. Assim era a minha vida. Assim era a igreja. Então você vai esperar só mais um minutinho. Nós vamos ter um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa entrevista. E o pastor vai dizer o que é essa unção do Espírito Santo que está no coração dele transformou na sua igreja. Em um minuto nós voltaremos depois do intervalo. A eso vamos en este viaje allí a Brasil a compartir con ustedes, a impartir esa unción, esa doble porción. Quiero animarlos, pastores, amigos del pastor Nelson. Vamos a estar allí para impartir de esta unción, ese manto que nos ha caído de esta unción de avivamiento. Quiero animarlos a que vayan con hambre, con sed, dispuestos a pagar ese precio. Quizás tengas que viajar mucho para estar allí y una doble porción de su espíritu caerá sobre todos nosotros en esos días de avivamiento allí en Brasil. Estamos de volta no Avivamento Brasil com o pastor Alexander Thompson. Ele é pastor da Igreja Batista Peniel, ali na cidade de São Lourenço da Mata, em Pernambuco, e está aqui explicando para nós hoje o que o Espírito Santo de Deus fez na vida dele, depois que ele teve esse encontro com a pessoa de Deus, com a pessoa do Espírito Santo, ali no Centro Mundial de Avivamento, no Congresso de 2011. Eu gostaria, pastor, de fazer uma pergunta que eu acredito que os irmãos estão curiosos. O que aconteceu no teu ministério depois que você entrou nessa dependência do Espírito Santo? Algumas decisões foram tomadas, não por mim, nem por nenhum pastor da Colômbia, nem por um pastor nem pelo pastor Nelson? Nem pelo pastor Nelson. Que conhecemos agora há pouco. Isso, nem por outro pastor que tenha ido lá, mas pelo próprio Espírito Santo. Glória a Deus. Ele é o pastor da igreja. E o que é que eu fiz? A primeira decisão que eu tomei de coração, porque ele me compungiu a isso, ele nos guia. Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Então ele é o nosso guia, o nosso pastor. Então eu entreguei nas mãos do Espírito Santo a vara, o cajado e as chaves da igreja. E você implantou alguma estratégia de crescimento nova na igreja? Nenhuma estratégia de crescimento. Por quê? Porque o dono, o pastor da igreja é ele. Quem vai dar o crescimento no meu ministério é o Espírito Santo. E você me falava antes que não houve um crescimento. Na verdade, houve uma redução. Uma podação. Uma podação. Né? Houve pessoas que resistiram ao Espírito Santo, né? Não quiseram o Espírito Santo, não quiseram a transformação. Não quiseram o Espírito Santo? Não quiseram o Espírito Santo. Nossa, como pode? Não desejaram a presença, rejeitaram a glória. Porque onde o Espírito Santo entra,
O espírito de religiosidade tem que sair. A carne também é crucificada. A carne tem que ser crucificada. A vida com o Espírito, pastor, na minha experiência, a experiência da igreja, é transformação. Deixamos de ter uma falsa santidade para viver uma verdadeira santidade. Então a igreja diminuiu a quantidade de membros. Aí eu pergunto ao senhor, quais foram as mudanças, quais foram os benefícios que você tem vivido depois de tomar essa decisão de entregar a chave da igreja ao Senhor, ao Espírito Santo? A partir do momento que eu entreguei ao Espírito Santo, primeiro eu mudei, fui transformado. Segundo, minha família foi transformada, minha esposa, nossos filhos. Terceiro, os irmãos que creram e que receberam das águas do Espírito Santo e que abraçaram o avivamento que Deus está trazendo para o nosso ministério e para o Brasil. E para todo o planeta. E para o planeta, porque é um avivamento dos últimos dias. Eu creio. E o que é que acontece? Esses irmãos que eram iguais a mim, porque você, pastor, que está aí nos vendo nessa tarde, ou em qualquer outro horário, você pode ter certeza, do jeito que você é, assim é a sua ovelha. O que sai do púlpito afeta as suas ovelhas. Então, eu era seco, vazio, sem rumo, sem direção e perdido. Minhas ovelhas eram secas, vazias, sem rumo. Mulheres que estavam destruídas, arruinadas, jovens destruídos, arruinados, dentro da igreja, indo para a igreja. Vejam porque só, eram crentes. Que situação. Mas quando o Espírito Santo toca a igreja, é como a rosa de Saron. E hoje em dia, pastor, muitas denominações se usam de estratégias, eventos, e eu acho que você também deve ter realizado muitos eventos. Você acha que esse é o caminho de liberar assim a glória de Deus, trazer pessoas avivadas para fazer algum mover na igreja? Não. O caminho para avivamento é entregar o governo da igreja ao Espírito Santo. O genuíno avivamento não é provocado por estratégia de crescimento. Estratégia humana. Estratégia humana de crescimento pode gerar crescimento. Perfeito. Não genuíno avivamento. Ajuntamento. Não genuíno avivamento. Onde há uma transformação de vida interior, de dentro para fora. Onde a alma não mais governa o corpo e não impede mais o espírito de desfrutar da pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. O pastor Alexandre também está implantando uma igreja aqui em João Pessoa, no Mata Redonda, né? Alhandra. O que é que te moveu para você sair Você mora em Recife? Moro em Recife. Tem a igreja em São Lourenço. Isso. E agora veio para Alhandra começar mais uma congregação. Isso. Uma ovelha nossa morava em São Lourenço da Mata, veio trabalhar em Alhandra e ia de Alhandra para São Lourenço da Mata todo domingo. Uma ovelha. Todo domingo. Para ver o culto lá em São Lourenço? É, por causa do avivamento. Meu Deus. Ia e voltava. Você sabe, pastor, interrompendo só um pouquinho para o senhor, isso está acontecendo conosco. Temos hoje três irmãos que moram, dois moram em Caruaru, uma mora em Campina Grande, e eles estão vindo todos os finais de semana congregar aqui no avivamento, aqui em João Pessoa. Eu fico assim impressionado com isso, e o mesmo está acontecendo contigo. Isso. Eu estive na Argentina no mês de fevereiro, conheci uma senhora de 73 anos de idade, ela viaja sozinha 200 quilômetros, porque os filhos não querem a pessoa do Espírito Santo, ela viaja sozinha da sua cidade até Olavarria para ali estar debaixo dessa unção. Eu fico impressionado com esse mover do Espírito. É verdade. E aí, essa irmã foi o veículo... Esse irmão foi um veículo para você iniciar esse ministério. E aí ele nos convidou para virmos a Alhandra. Eu resisti, porque eu não faço nada sem o Espírito Santo me dar a direção. Né? O lema do pastor Ricardo, do pastor Ortega, o meu, obediência 100% ao Espírito Santo. Sem discutir. Obediência radical e sacrificial, porque é um sacrifício. Né? Então ele me convidou, eu fui orar. E tive direção do Espírito de Deus de vir. Perfeito. No dia que nós viemos, uma alma se converteu, houve uma cura e 2 reavivamentos.
Aleluia. espirituais na vida, renovo espiritual. Renovo espiritual. E eu entendi que o Espírito Santo queria que abríssemos o trabalho. Marquei então, fiquei vindo aos cultos toda sexta-feira. Abrimos, instalamos já há um templo lá. Um salão já está um salão já, sextas e domingos à noite. Você podia convidar para as pessoas que nos veem, que conhecem Isso. alguém em Alhandra Isso. ou Mata Redonda, pode fazer o convite, pastor. Isso, eu quero lhe convidar a estar conosco na Rua dos Correios, ali em Mata Redonda. Você de Caporã, Pedra de Fogo, Alhandra, Centro, Mata Redonda, esteja conosco, de adjacências, Goiânia, esteja conosco ali toda sexta à noite e domingo à noite, às 19 horas, você é nosso convidado. Eu queria fazer uma pergunta, pastor, sobre essa festividade que nós vamos ter agora, dia 20, 21 e 22 de maio, a celebração do segundo aniversário da Igreja do Avivamento aqui em João Pessoa. Eu queria saber se vocês irão prestigiar a visita do pastor Ortega aqui em João Pessoa. Pastor Nelson, desde que nós entramos em conexão, né, uma alegria imensa subiu ao meu espírito. E Deus transformou assim, eu fui impactado. E depois que o pastor Ortega, eu soube que ele viria, o Senhor me comunicou, meu coração se encheu de uma alegria indizível. Porque o que nós mais ansiamos para o nosso povo, para o Nordeste, para o Brasil, é um grande avivamento. Amém. Então, quando o Senhor me falou do pastor Ortega, eu não tive dúvidas. Já contactei toda a liderança do nosso ministério. Já convidei outros irmãos. Vocês virão então de São Lourenço da Mata, de Recife, para João Pessoa. Para João Pessoa. E viremos sedentos e famintos, hambrientos e sedientos. E estaremos aqui para ouvir o pastor Ortega com muita humildade, porém com muita fome. Fome, é verdade. Porque onde há sede, há água. E onde há fome, o Espírito Santo vem e mata. E sacia essa fome. Mata Só que nós saímos e queremos mais, né? Queremos mais, é insaciável. É insaciável. É tremendo. Estamos vindo por noite, no mínimo, com 30 pessoas da nossa igreja. Para João Pessoa. Para João Pessoa. E 6 colegas pastores. Eu não sei se vai dar para eles trazerem ovelhas, porém, estão vindo conosco, porque estamos com sede dessas águas que estão jorrando. Eu queria agora que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu gostaria de conversar mais contigo, mas eu acredito que não será a última oportunidade que o pastor Alexander vai estar conosco nesse relacionamento, nessa conexão, como ele falou, no Espírito Santo. E eu gostaria que o senhor nos dissesse quais seriam os conselhos para os pastores e os líderes que nos veem agora pela RCTV, durante a tarde, a noite ou na madrugada, que se encontram em crise espiritual. Seu ministério está enterrado, está ali angustiado, entristecido, sem querer mais pegar no arado. Por favor, pastor. Pastor, missionário, presbítero, apóstolo, bispo e ovelhas, irmãos e irmãs, eu quero dizer a você que a bênção é ter o Espírito Santo como seu melhor amigo. E, como eu já disse, o Espírito Santo é para nós hoje o que Jesus foi para os 12 discípulos e o povo da época. Então, abra o coração para que o Espírito Santo possa transformar você, possa mudar o seu caos em um jardim bem florido. E o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Não o trate como energia, não o trate como fogo, como pomba, como vento, como água, porque ele é uma pessoa. A Bíblia diz em Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ele é uma pessoa. E eu quero te convidar a abrir o coração para o Espírito Santo nessa tarde. Eu quero te convidar a dizer, Espírito Santo, torne-se o meu melhor amigo. Eu quero te convidar a dizer, Espírito Santo, faça de mim algo novo, alguém novo nessa tarde. Me transforme. E o Espírito Santo fará com você o que você está pedindo. Quero te convidar a estar conosco 20, 21 e 22 de maio. Sua vida nunca mais será a mesma. Glória a Deus. Muito obrigado, pastor, Prazer, pela pastor sua Nelson. entrevista. Eu quero orar contigo agora que receber essas palavras fortes. Sinto-te interceder por aqueles que estão, como estava o pastor Alexander, uma lata vazia. Oremos. Senhor Jesus, eu quero apresentar todas essas vidas que nos vêm agora. Amém, Pai. E quero pedir-te que
que o Senhor os convença do pecado, da justiça e do juízo. Amém. E sabe, Senhor, o maior pecado que nós temos é ignorar o Espírito Santo. Verdade. E muitas vezes até falar daquilo que não entendemos. Isso. Porque é um pecado, Senhor, que não tem Verdade, perdão. Pai. O Senhor mesmo falou na sua palavra Isso. que a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Isso, Pai. E nós queremos te pedir, Senhor, que esta unção, que esta fome, esse desejo por mais de Deus, entre no coração dos irmãos, dos amigos, que nos veem pela RCTV. E que neste momento, o Senhor possa se revelar. Coloque fome, sede, desejo de experimentar uma profundidade maior da Tua presença em suas vidas. Amém. Uma presença que vai tirar todo o vazio, que vai encher o seu espírito da plenitude de Deus e que vai saciar toda a insatisfação da tua alma. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos a tua bênção em cada vida, neste momento. Toca. O Espírito Santo está tocando. Amém. Eu sinto o Espírito Santo tocando a tua vida agora. Aleluia. Toca, Espírito Santo. Toca, Espírito Santo. Toca. Toca. E enche essas vidas. Enche. Assim como o Senhor encheu Amém. a vida do pastor Alessandro. Amém. Também encheu a minha vida. Aleluia. Está enchendo a tua vida agora. Sim. Você agora que está me vendo, o Espírito Santo está te tocando. Amém. Porque Ele quer te chamar para ter intimidade contigo. Amém. Escute, anote o e-mail que eu vou te passar agora. avivamentobrasil@hotmail.com. Eu posso te ajudar. Envie para mim um e-mail ou até telefone no meu celular. Eu vou te passar o número 83 9913 0428. Eu sinto a presença de Deus fluindo sobre a tua vida agora. Agradecemos a sua audiência. Tenham todos uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.